públicos, porque senão vários parlamentares ficaram prejudicados. Próximo deputado inscrito é o deputado professor Reginaldo Veras. Boa tarde a todos, senhora presidente, senhores parlamentares, galeria. Hoje venho aqui com coração menos amargurado do que vinha a esta tribuna há 2 dias. Não é do meu feitio, em geral faço um discurso muito pragmático, com muita temperança, mas em virtude daquela greve, dos acontecimentos que se seguiram, cheguei aqui, digamos, mais envolto pela emoção do que pela razão. Hoje vou fazer um uso da palavra de forma mais racional. Primeiro, dizer que esta sessão talvez seja uma das coisas mais importantes que já aconteceu na Câmara Legislativa nos últimos tempos. Não me vem à memória, eu que acompanho política há muito tempo, uma sessão em que todos os segmentos ligados à educação estivessem presentes no plenário dessa casa. Nós temos aqui os 2 sindicatos mais representativos dos servidores da área de educação, o CIPRO e o SAI. Estamos aqui com os parlamentares, com o nosso secretário e com o presidente ali da Associação de Pais e Alunos, que eu fiz questão de convidar, porque em geral nós não ouvimos os pais. Agradeço ainda a presença de muitos estudantes que estão ali, que em geral são os mais prejudicados e não são ouvidos, né? Até peço desculpa, deveria ter chamado aqui também a essa sessão, presidente, um dos membros dos estudantes. Não cometerei novamente essa falha. Esse requerimento nasceu na Comissão de Educação, da qual sou presidente, e dou crédito a quem merece. O deputado Vasco de Roure me procurou e mostrou a importância de nós debatermos esse assunto na comissão. E eu, vendo que a situação era crítica, disse: o assunto é de tamanha importância que ele não deve se restringir à Comissão de Educação, e sim ao plenário, visto que aqui é a casa do povo. Isso se concretiza nesse momento. Estamos aqui com todos os segmentos da sociedade na busca de uma solução, porque os culpados não nos interessa mais. O problema existe e a gente quer a solução. No que se refere à solução, já fico mais feliz aqui de saber que o governo finalmente achou um elemento de criatividade que meu amigo deputado Israel acabou de levantar ali. E me questiono, Israel, por que não surgiu essa solução antes? Há anos e anos, eu como professor e como cidadão critico os constantes remanejamentos de verbas da educação para outros setores. Isso é uma prática nessa casa. Isso aconteceu no governo passado, no governo Agnello, inclusive, né, deputado Israel lembra bem, porque temos um amigo comum que cuidava justamente desse assunto na FAP, nosso amigo Ricardo Ferreira, e que na hora que a chapa esquentou, no final do governo, foram remanejados milhões da FAP. Digo de passagem, num remanejamento em que a lei amarra, mas acharam um mecanismo para remanejar, para cobrir os déficits do governo Agnello no final. Não me interessa. O que interessa é que podia para uma coisa, mas na hora que é para remanejar, para pagar o professor, não acontece. Ou seja, por que não fizeram isso antes? Porque deixaram que essa situação chegasse ao ponto que chegou, a esse desgaste desnecessário, de tal maneira que nós temos que estar aqui nesse momento. Então, ainda bem que acharam um mecanismo criativo, e defendo aqui, viu, deputada Celina Leão, minha presidente, que na hora que o governo entregar isso na casa, que nós não esperemos que seja convocada uma sessão extraordinária para segunda-feira. Se chegar amanhã, eu tenho certeza que os deputados não irão se furtar de estar aqui na segunda-feira, ou que seja no domingo, para que nós votemos imediatamente esse remanejamento e que os dinheiros estejam mais rápido na conta. Projeto de lei complementar está aqui afirmando Israel. E aí não interessa, a gente se reúne aqui no domingo, que seja de madrugada. O importante é que cheguemos à solução dessa questão. Aproveito aí da tribuna e o pouco tempo que tenho para deixar uma crítica. Perdão, uma parte aqui para o deputado Rodrigo Dalmasso. Só uma parte, senhor presidente. Senhor presidente, só uma parte em cima. Não pode a parte, deixa o deputado representar, se prejudica o deputado no tempo dele. Obrigado. E aí deixo aqui uma crítica, já fiz isso e vou enfatizar.
a judicialização desse movimento de paralisação, o fato de o governo levar à justiça, foi um equívoco político. Sim. Então, foi um equívoco político e fere a democracia. E quando fere a democracia, fere o diálogo. Os professores já estão absolutamente satisfeitos. Judicializar não é o caminho. Nós estamos sempre dispostos ao diálogo. Até porque, há 2 meses, os representantes dos professores, via Simpro, e dos servidores, via SAI, buscaram a justiça para questionar o atraso. E a justiça não teve a mesma celeridade. A justiça não teve a mesma celeridade em responder como respondeu ao governo. Eu não vou, doutor Michel está ali, eu não vou questionar decisões judiciais, elas são soberanas. Mas a gente questiona os procedimentos adotados para que isso tenha chegado à justiça. Somente por meio do diálogo, do empenho, coisa que eu digo que faltou para que se chegasse a esses mecanismos de criatividade a fim de resolver. Então, vamos manter o diálogo, vamos convocar a sessão, nem que seja de madrugada. O importante é que a gente resolva. Todos os dias eu recebo relatos, professor Israel, você deve recebê-los também, de amigos nossos que estão passando por extrema dificuldade. Aí eu enfatizo, professor em dificuldade não vai ensinar, ele não consegue. Professor que é obrigado a voltar à sala de aula por meio da justiça, ele não vai formar cidadão, ele vai vigiar pessoas que não serão cidadãos. Muito obrigado, professor. Obrigado, Reginaldo. Eu queria deixar que essa presidência, assim que chegar